Desculpa, presidente, qual que é o item que a gente vai fazer? O item 325. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 24/6, das 9 da manhã. E vamos iniciar pelo processo 325 da pauta, Plástico Cremer, da minha relatoria. Eu solicito o apoio que convoque a patrona da empresa para ingressar na sala, por favor. Ok, presidente, irei convocá-la. Obrigado. Presidente, enquanto a gente aguarda, eu vou ler os que foram retirados de pauta a pedido do contribuinte. Bom, isso. O do 318, de relatoria do conselheiro Renan, Semesa, retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. Ele era o paradigma do 319 até o 324. Tá ok. Vou só olhar se tem mais algum aqui para baixo. Não, só isso, presidente. Não teve nenhum de Renata, não, né? Não, os da Renata foram todos nos outros dias. A Renata não tinha nenhum processo nesses no final. Bom dia, doutora Fabiana. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Bom dia. Nós vamos começar o julgamento do item 325 da pauta, Plásticos Cremer, de minha relatoria. Isso. Né? Eu estou propondo, doutora, uma diligência para esclarecer vários fatos, inclusive foi até um pedido de vocês, né? Isso, aham. Então, eu pediria que a senhora abrisse mão da sustentação oral neste momento, e quando o processo retornar, será garantido esse tempo para a senhora fazer a sustentação. Ok? Ok. A diligência, então, é para aquelas Eu vou ler a diligência. Ah, tá, ok. Aí, se a senhora quiser fazer alguma sugestão, também a senhora pode, fica à vontade. Tá? Perfeito, perfeito. Eu vou pedir licença ao colegiado, eu vou direto ao voto, certo? Eu vou fazer um resumozinho rápido aqui do relatório, que esse processo ele é bem longo até. Ele trata de diversas compensações, né, transmitidas pelo sistema Perdicomp com utilização de crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado, período de apuração de fevereiro de 99 a abril de 2006. A referida medida judicial reconheceu a constitucionalidade quanto à majoração da alíquota de COFINS, né, aquela questão do afastamento, do alargamento da base de cálculo, né? Parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718 de 98. Certo? No despacho decisório da Delegacia da Receita Federal, datado de 7/7/2010, homologou as compensações contidas nas declarações até o limite apurado. Então, houve uma homologação parcial. Então, continuando. Aí, os motivos que levaram à não homologação integral do crédito foi que parte do crédito pleiteado se refere a competências abrangidas também por compensação. Seria o contribuinte está pedindo, na verdade, a restituição de excesso de compensação. O PIS e COFINS desse período foi extinto por meio de compensação. E também um questionamento que o contribuinte faz é que os créditos apurados no COFINS, no período efetivamente analisado, foram utilizados de ofício para quitar supostos valores devidos de COFINS, não restando saldo para compensações pleiteadas. Então, ok, aqui o contribuinte pede nulidade da decisão, acho que eu vou pular essa parte de nulidade. Crédito do PIS, aqui o item 2B, crédito do PIS. Em relação ao pedido de compensação do PIS, segundo a decisão, o referido crédito estaria sendo averiguado através do processo administrativo, esse aqui, de final 0039.
que trata de auto de infração emitido contra a empresa de contribuição de PIS. Ou seja, o período que a empresa está pedindo a restituição do PIS, certo? Se eu não me engano, foi fevereiro de 99 a 12, deixa eu ver aqui, a 10 de 2000, foi objeto de auto de infração aqui, certo? Houve lançamento de diferenças apuradas pela auditoria. Mas isso aí no voto vai ser discutido. Então, passando para frente, crédito de COFINS, aí, com relação a COFINS, item 2C, conforme demonstra as planilhas juntadas pelo impugnante no seu pedido de habilitação de crédito COFINS pleiteado se refere à competência de 2 a 1 de 2004, inclusive. A referir competências foram pagas através de DAF de compensação, de parcelamento quitado no PAF e tal, e retenções, né? Então, não foram levadas em consideração pela autoridade fiscal essas quitações por meio de compensação, certo? E também a alegação da empresa de que algumas retenções não foram levadas em consideração no cálculo da autoridade fiscal. Isso também vai ser objeto do pedido de diligência. Aqui as compensações, aqui ele está falando no item 2C, realmente essa questão do excesso de compensação, né, que será discutido. As compensações de ofício, é uma questão que também vai ser abordado quando o processo retornar. Decadência e prescrição também, não cabe analisar agora. Retenção, no voto também, item 2C3, retenções, né, de PIS e COFINS, realizado por entidades públicas. Vai ter uma parte que eu vou solicitar informações da autoridade fiscal. Tem a questão da denúncia espontânea, que vai ser discutido quando o processo retornar. Então, passando para o final, a DRJ Ribeirão Preto, ela... Deixa eu ver qual foi o resultado. Esse processo é muito extenso, muito grande. Ela não reconheceu o crédito pleiteado, né? E o contribuinte recorreu, né? Complementando aqui, o relatório, em seguida, devidamente notificado, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Este recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de compensações nos quais foram utilizados créditos reconhecidos judicialmente, conforme decisão proferida na ação ordinária número tal, transitada em julgado, afastando a aplicação do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718/98, onde foi reconhecido o direito do contribuinte de apurar o PIS e COFINS sobre o seu faturamento. Entre tantas matérias discutidas, destaca-se nos autos que a origem de parte do crédito pleiteado da contribuição para o PIS, relativamente ao período de apuração de fevereiro de 99 a novembro de 2002, foi objeto da lavratura de auto de infração para o período de fevereiro de 99 a outubro de 2000, formalizado junto ao processo administrativo fiscal de final 0039, para a cobrança de diferença de PIS, o que, no caso de procedência da autuação, isso inviabilizaria o pleito de ressarcimento de crédito do contribuinte para esse período. No referido auto de infração, foram lançadas diferenças apuradas de PIS em decorrência da empresa não ter incluído na base de cálculo da contribuição para o período coincidente com o presente processo algumas rubricas de receita, a exemplo de outras receitas financeiras, etc., de acordo com as disposições constantes na Lei 9.718/98 vigentes. Ainda não tinha sido declarada a inconstitucionalidade daquele parágrafo 1º. À época do lançamento, a ação ordinária número tal,
que questionava o alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, ainda não havia transitado em julgado favoravelmente ao contribuinte e não foi concedida tutela antecipada. Okay? Por isso foi lavrado o auto de infração. No acórdão da DRJ, determina-se para prosseguimento da revisão dos débitos deve-se seguir o entendimento da unidade de origem, constante da diligência solicitada, ou seja, aguardar o retorno do processo de final 0039 para adotar os procedimentos devidos, que é o processo do auto de infração, né? Desta feita, faz-se necessário que a unidade preparadora indique os reflexos da revisão dos débitos apurados no auto de infração de final 0039 sobre o presente processo de compensação. Ok? Esse processo 0039 ele já foi julgado em definitivo no CAF, só que foi reconhecido concomitância, né, nele, o processo judicial. Então, nos itens dos quesitos da diligência, eu vou explicitar melhor as informações que eu quero. Ok? Continuando. A recorrente também alega que ocorreram quitações das contribuições em questão por meio de retenções realizadas pelos órgãos públicos que não foram consideradas nos cálculos realizados pela autoridade fiscal. Nesse passo, indica que nas competências de dezembro de 2002, novembro de 2003, dezembro de 2003 e janeiro de 2004, a recorrente teve retenções das contribuições, as quais foram sumariamente desconsideradas pelo fisco. Juntou cópias das DPJ, nas quais constam os valores retidos. Faz-se necessário, assim, que a autoridade fiscal confirme, por meio dos sistemas da SRF ou documentação comprobatória solicitada à empresa, a existência e disponibilidade das retenções pleiteadas pela recorrente e informe se os valores retidos foram considerados nos cálculos do direito creditório da empresa. Noticia-se também nos autos que, de acordo com o documento de informação fiscal DRF-BLU, C número 418, de folhas 279 a 280, que os créditos da COFINS pleiteados no período de apuração de novembro de 2003 a janeiro de 2004 estão vinculados a declarações de compensação que se encontram na situação de análise suspensa. As referidas DECOMPs foram transmitidas utilizando créditos oriundos de saldo negativo de RPJ/CSLL, não existindo reconhecimento homologatório das compensações. Naquela época ainda estava em julgamento, em análise. Assim, faz-se necessário também que a DRF de origem informe em qual situação as referidas declarações de compensações se encontram quanto à homologação. Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do artigo 29 do Decreto 70.235/72, propõe a conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem realize os seguintes procedimentos. Item A, que a autoridade fiscal indique os reflexos da revisão dos débitos apurados no auto de infração de final 0039 sobre as compensações pleiteadas no presente processo, à luz da decisão final administrativa constante do auto de infração e do afastamento da aplicação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, determinado pela decisão judicial transitada em julgado constante da ação ordinária número tal. Okay? B, que a autoridade fiscal confirme por meio dos sistemas da SRF ou documentação comprobatória solicitada à empresa a existência das retenções das competências de dezembro de 2002, novembro de 2003, dezembro de 2003 e janeiro de 2004, pleiteadas pela recorrente. Informe se os referidos valores retidos se encontram disponíveis ou foram considerados nos cálculos do direito creditório da empresa. Okay? Item C, que a autoridade fiscal informe em qual situação se encontra cada declaração de compensação envolvida na extinção das compensações ao PIS e à COFINS que foram objeto do presente pedido de crédito por excesso de compensação, em vista do alargamento da base de cálculo dessas contribuições. A informação da situação dos processos de compensação deverá ser detalhada por cada período de apuração
dos débitos de contribuição ao PIS e COFINS declarados. Okay? D. Que a autoridade fiscal indique, naquelas competências extintas por meio de compensação, por meio de planilha ou demonstrativo, qual o montante das contribuições ao PIS e a COFINS foram compensados em excesso, tendo em vista o afastamento do alargamento da base de cálculo das contribuições determinado na ação ordinária número tal. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo ao ex-colegiado para prosseguimento do julgamento. É como voto. Só esclarecendo aqui a vocês, eu estou pedindo essas informações aqui sobre os montantes do excesso de compensação para deixar o processo pronto para julgamento, né? Porque eu ainda não, confesso que não tenho uma convicção formada sobre o cabimento ou não desse pedido com relação a pedido de excesso de compensação, a equiparar a compensação, nesse caso, como se fosse um pagamento, né? A lei fala em pagamento, instituição de pagamento. E essa questão será analisada posteriormente quando o processo retornar. Mas aí eu posso sair vencido, mas aí o processo já fica pronto e tudo definido sobre os montantes que teriam sido excessivamente compensados para esse período. Entendeu? Alguma dúvida? Não? Tá ok, então. Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro. Acompanha a proposta de diligência. Conselheira Maísa. Acompanho, presidente. Ok. Conselheiro Silvio. Com o relator. Ok. Conselheira Cíntia. Com o relator. Conselheiro Jorge. Acompanha o relator. Ok. Conselheira Ariene. Com o relator, presidente. Conselheira Thaís. Acompanho. Ok. Acorda os membros resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento pela recorrente a doutora Fabiana Montebeller, OAB Santa Catarina, 25863. Ok, doutora. Ok, acho que vai ser bem importante essa diligência para ficar bem claro essa parcela do crédito, que não foi nem objeto de análise, né? Realmente não tem como julgar o processo sem saber adequar ao caso o resultado do auto de infração, né? E aplicar o afastamento do alargamento da base de cálculo. Isso. Ok? Perfeito. Obrigado. Obrigada, então. Obrigada a todos e um bom dia. Bom dia. Vamos agora ao item 327 da pauta. Facto 1, administração. Relatoria do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Pediria ao apoio que convocasse o patrono da causa, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 327 da pauta, doutora Gabriela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 327 da pauta, doutora Gabriela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Um comentário com vocês, sabe? Obrigado. Aquele processo que eu li agora foi concedida só 4 horas para ele. Não deu para entender isso. Eu achei que tivesse intempestividade, olhei, não tinha intempestividade. Eu tinha feito o cálculo errado, achei até inicialmente que tinha, mas depois de direito não está. Pô, você pode pedir revisão, né? Revisão de horas. Mas aquela Absurdo, coisa, às vezes dá tanto trabalho esses negócios que... já foi feito. Até você... Tem lógica aquilo. Tanta matéria, tão complicado o processo, 4 horas.
Patrona, parece que você está na sala, mas a gente não consegue te ver. Ai, pois é, vocês conseguem me ouvir? Te ouvir, sim, mas a gente não consegue vê-la. Eu clico aqui no botão para ativar a câmera, mas não ativa. Será que eu saio e entro de novo? É uma possibilidade. A senhora pode tentar, por favor? Claro, então já volto, só um minutinho. Eu tenho um outro notebook, por isso que eu acabo usando um. Eu tenho um Lenovo. Caramba, não tem santo que já levei um técnico para ele fazer a câmera funcionar e não tem. Do nada ela funciona, um belo dia, deu certo. No dia seguinte ela para de funcionar. Aí eu clico, desclico, ligo, reinicio, faço um diabo. Ela não funciona. Impressionante. Ela pode estar de repente com um problema no notebook, não sei. Mas negócio de câmera acontece muito mesmo. Não está ativando. Engraçado, porque antes daqui eu estava em outra reunião e estava funcionando. Será que tem Acontece alguma... mesmo. Ai, pois é, que chato. E eu queria compartilhar, inclusive, com os conselheiros a apresentação que a gente preparou. Não sei se dá. Ontem aconteceu isso comigo, eu saí e entrei de novo. Ela acabou de fazer isso, Cíntia. Acabou? Você está em notebook, doutora? De repente eu posso passar para o celular. Será Isso, você tem um aplicativo já no seu celular? Ou você pode baixar agora também, né? Eu acho que eu tenho. Espera aí. Deixa eu ver por aqui. Só um minuto que eu acho que eu tenho, sim. Tudo bem. Gente, a tecnologia é boa, mas às vezes, né, a gente se atrapalha. Acontece. Câmera, então. Ai, pois é. Eu acho que vai dar certo. Pronto. Agora sim. Se a senhora puder só afastar um pouquinho o celular. Melhorou? Perfeito. Tá ótimo. Tá. Bom dia, doutora. E será que eu consigo compartilhar? Não, acho que eu não vou conseguir compartilhar por aqui, né, a apresentação. Se não tiver no celular. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui pelo computador mesmo. Só. Por acaso os conselheiros conseguem? Sim, deu certo. Agora sim, deu certo. Tá. Beleza. Então, a gente vai iniciar o julgamento do item 327 da pauta, facto 1, administração limitada, de relatoria do conselheiro Lázaro Antônio Soares. O conselheiro vai ler o relatório do voto, depois será dado 15 minutos para a senhora fazer sua sustentação oral. Ok? Tá bem. Obrigada. Com a palavra ao conselheiro. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora. Por bem descrever os fatos, eu adoto parcialmente o relatório da DRJ Ribeirão Preto. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa contra despacho decisório de falhas tais que indeferiu pedidos de restituição, referente a crédito oriundo de supostos pagamentos efetuados a maior a título de PIS e COFINS, em face da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 97/18. Em síntese, a autoridade fiscal indeferiu o pedido da contribuinte sob a fundamentação de que não possui competência para apreciação da inconstitucionalidade das leis, e não tendo a interessada trazido aos autos a prova de haver ingressado judicialmente com esse tipo de ação, não sendo beneficiada, portanto, por qualquer sentença judicial nesse sentido. A norma inquinada de inconstitucional, na sua impugnação, continua válida
não sendo lícito da autoridade administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade. A ciência do indeferimento dos pedidos foi dada ao contribuinte. Após fazer um breve relato dos fatos, defendeu que é inconstitucional e ilegal a ampliação da base de cálculo, de modo que a exação deveria ter sido recolhida pelo artigo 2º daquele diploma legal combinado com a Lei Complementar 70 de 1991, como, aliás, reconheceu o Supremo na sistemática de repercussão geral. No pedido, requereu que seja dado integral provimento à manifestação, a reforma da decisão recorrida. Quarta turma da DRJ, em sessão de 22 de fevereiro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação, transcreva a emenda. O contribuinte, tomando ciência do acordo da RJ em 9 de maio de 2018, apresentou recurso voluntário tempestivo, basicamente reiterando os mesmos argumentos da manifestação e acrescendo uma preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. É o relatório. Ok. Doutora, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, conselheiros. Eu vou até me abster de falar sobre o relatório, porque o conselheiro relator bem pontuou os pontos que eu iria tratar, então eu já vou direto ao que interessa. De fato, nós apresentamos essa preliminar porque nós entendemos que quando foi proferido o despacho decisório, os principais argumentos eram a questão da declaração de inconstitucionalidade, do parágrafo 1º. E a autoridade tinha entendido que a decisão, à época do Supremo, não teria efeito erga omnes, então não seria aplicada a todos os casos. E, logo, eles não teriam competência para julgar essa questão da inconstitucionalidade. Então, no acórdão, eles reconheceram essa inconstitucionalidade, mas trouxeram esse novo argumento de que as receitas do contribuinte seriam operacionais, oriundas de serviços financeiros, logo, a incidência deveria ser mantida. Então, para começar, a gente traz aqui um breve resumo do que o Supremo julgou em 2005, em controle difuso com efeito interpartes, e o ministro Marco Aurélio, na ocasião, ponderou que as receitas operacionais no conceito não se incluíam no conceito de faturamento, em que o faturamento compreenderia exclusivamente as receitas decorrentes da venda de mercadoria ou prestação de serviços. E aí, em 2008, que o plenário decidiu em controle difuso, ainda mais com efeito erga omnes. Então, a partir daí, sim, a decisão valeria para todo mundo. E aí veio a nossa decisão lá da DRJ, em 2018, 10 anos, então, depois do julgamento do STF. E aí, aqui a gente deixa bem claro a questão da preliminar, que traz aqui no despacho decisório os argumentos, a questão do efeito erga omnes, de que a autoridade não teria competência para apreciar isso. E aqui do outro lado, à direita, o acórdão da DRJ, trazendo o novo fundamento da incidência das receitas operacionais. Então, diante disso, a gente entende que houve uma modificação, um aprimoramento, um complemento do despacho decisório e que isso não seria permitido de acordo com o artigo 146 do CTN, e até em entendimento proferido pelo STJ em sede de recursos repetitivos quanto à imutabilidade de ato administrativo. Então, esse argumento estaria precluso. Então, aqui a gente já passa... Ai, conselheiros, eu peço desculpa, porque eu estou ouvindo a minha voz com atraso, então a minha cabeça está um pouco confusa, eu ouvi minha sustentação oral. Enfim, agora a gente passando para a improcedência desse novo argumento,
de que as receitas da contribuinte seriam receitas operacionais de serviços financeiros. Na verdade, não é bem isso. A recorrente ela tem como atividade principal factoring. A gente traz aqui o objeto social da empresa. Só que, conforme até entendimento do CARF, as empresas de factoring não possuem natureza jurídica de instituição financeira. Então, a recorrente, não sendo instituição financeira e nem sociedade equiparada, a gente não deveria falar sobre receitas oriundas de serviços financeiros prestados por instituição financeira, porque não é o caso. E, então, a gente defende que essas receitas que foram atuadas não compõem a base de cálculo de PIS e COFINS, devendo ser excluídas em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Aí aqui a gente esclarece esse descritivo aqui, tem na página 190, de que essas receitas que serviram de base de cálculo para o PIS e COFINS, que são objeto dos pedidos de restituição, são essas contas da COSIF, rendas de operação de crédito. Na verdade, trata-se de mútuo concedido a sócios e outras pessoas jurídicas. As rendas de títulos e valores mobiliários são aplicações e investimentos feitos com recursos próprios. Outras rendas operacionais, juros sobre tributo a compensar. É uma atualização de saldo negativo de RPJ e base negativa de CES passíveis de compensação. Então, não tratamos aqui sobre receitas financeiras. E, por fim, a gente fala aqui sobre a medida provisória 627, que ampliou o conceito de receita bruta, e somente a partir daí essas receitas estariam incluídas no conceito. E a partir de 2015, e aqui a base é de 2002, 2003. Então, não se aplicaria ao caso essa ampliação da base. E são essas as minhas considerações. Ok, obrigado, doutora. Conselheiro Lázaro, continue, por favor. Pois não, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido é nulo, eis que, abro aspas, inova quanto à fundamentação do indeferimento dos pedidos de ressarcimento em tela, asseverando que estes faziam referência a PIS e COFINS incidentes sobre receitas oriundas de serviços financeiros típicos de instituições financeiras e empresas equiparadas, as quais seriam receitas operacionais da recorrente, fecho aspas. Afirma ainda que, abro aspas, o despacho decisório denegatório da restituição não pode ser simplesmente emendado, complementado, tampouco retificado, posteriormente à sua emissão, para convalidar ou apenas reforçar os argumentos de indeferimento delineados originariamente, fecho aspas. Em seu entender, abro aspas, a competência do órgão julgador está circunscrita aos fundamentos do ato administrativo efetuado pela autoridade fiscal, não lhe competindo aperfeiçoá-lo ou inová-lo de qualquer forma, fecho aspas. O despacho decisório oral batido, folhas tais, restou fundamentado da seguinte forma, faço a transcrição. A matéria já foi explicitada, né, tanto no relatório quanto pela doutora Gabriela, então já se sabe os motivos. Verifica-se que a autoridade tributária manifestou-se tão somente sobre o andebeatur, sobre o direito alegado pelo contribuinte a obter a restituição de valores pagos a maior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718, sem se pronunciar a respeito do quantum sobre o valor eventualmente pago a maior que deverá ser efetivamente restituído. Não há nenhum reparo a ser feito na decisão da unidade preparadora, pois, conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, se o auditor fiscal concluiu pela inexistência do fundamento para o alegado pagamento a maior, não se faz necessário julgar as provas apresentadas para quantificar o indébito. Nesse sentido, Fred Didier, sua obra, da mesma forma, Fred Didier em outro livro, em outro volume de sua autoria, a unidade julgadora
ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o despacho, acolheu parcialmente seus argumentos, decidindo pela existência de direito pleiteado nos seguintes termos. Da análise do despacho e da manifestação apresentada, verifica a controvérsia extingue verificar a declaração no âmbito do processo administrativo fiscal, verdade aos órgãos de julgamento se afastar a aplicação, deixar de observar tratado, lei, salvo nos casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União. A decisão proferida pelo STF no julgamento do RE, estabelecer que o PIS/COFINS somente se sobre esses operacionais, não sobre a totalidade. E aqui ele diz que já no anexo 1 da nota PGFN-CRJ 1114/2012, que delimita as matérias decididas em recursos extraordinários com repercussão geral, estabelece que e faz uma normatização sobre esse julgamento. Contudo, prosseguiu na análise de diversos pedidos de restituição apresentados pelo contribuinte, quantificando. Quer dizer, aqui a DRJ, nesse pronunciamento, ela cita nesse anexo único da nota PGFN que já há a autorização dada pelo Poder Executivo para se aplicar a decisão. No despacho decisório, a unidade preparadora entendeu não haver tal autorização, por isso ela não avançou. A DRJ, por sua vez, após ter sido expedido esse ato do Procurador-Geral, prosseguiu na análise. Contudo, prosseguiu na análise de diversos pedidos de restituição apresentados pelo contribuinte, quantificando-o, tendo em vista que o valor total pleiteado era de 110 mil, arredondando. Então, o que é que ele citou aqui? Feita essa análise, conclui que o pedido da contribuinte não merece ser atendido, pois as receitas que o contribuinte alega não incidir PIS e COFINS em face da inconstitucionalidade não são alcançadas pela decisão proferida no RE 585235, uma vez que se tratam de receitas oriundas de serviços financeiros prestados, ou seja, referem-se às receitas operacionais, e assim voltou pela improcedência da manifestação. Não verifico qualquer equívoco no procedimento estabelecido pela instância de piso. Com efeito, ao superar uma questão preliminar de mérito, deve o órgão colegiado avançar para analisar as questões de fundo, mesmo aquelas que ainda não tenham sido decididas, por conta do efeito translativo dos recursos. É a regra do artigo 1003, parágrafo 1º do CPC. Confira a seleção de Nelson Nery, trago alguma doutrina de Nelson Nery, doutrina de Humberto Teodoro Júnior. Pelo exposto, e considerando que o contribuinte teve a oportunidade de se manifestar em relação à quantificação do crédito, como efetivamente o fez, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da RJ. Presidente, vamos voltar por itens. Faça a leitura completa do relato do voto. Votar por itens? São muitas coisas? São muitos itens, não? Não, é porque se a gente declarar nulidade, não precisamos fazer a leitura do restante. Vamos votar esse item primeiro, então. Alguma dúvida? Maísa? Na verdade, não é dúvida, é mais uma consideração. Assim, normalmente, quando a gente tem, pelo menos a minha atuação normalmente, quando eu venho uma situação dessa, quando a gente tem identificou que o despacho decisório, o fundamento dele estava errado, a DRJ, entendendo que estava errado, tem que voltar para a DRF para que ela faça um novo despacho decisório. E, com base nesse novo despacho, iniciar, eventualmente, um novo contencioso. Tanto que a gente pode ter aqui um novo contencioso, para mim aqui está muito claro, que a gente pode ter, porque tem itens que a DRJ entendeu que não seriam considerados como, que deveriam ser considerados como receita, e o contribuinte está falando, não pode ser considerado como receita. Então, assim, a gente está tendo um novo despacho decisório. A DRJ, ela acabou por fazer um novo despacho. Então, a meu ver, o correto nesses casos seria mandar para a DRF para fazer um novo despacho decisório. Então, o fundamento trazido pela decisão da DRJ está correto, realmente a gente tem que aplicar a decisão do STF. Só que quem tem que fazer essa análise agora no caso concreto e, eventualmente, instaurar um novo contencioso
é lá a DRF. E o artigo 146, no caso aqui, a gente está tratando de despacho decisório, o artigo 146 ele não se aplica para despacho decisório, ele é aplicável apenas para lançamento de ofício. Então, a gente não teria um prejuízo aí para a delegacia fazer um novo lançamento. Então, normalmente, nesses casos, a turma já me acompanhou outras vezes, eu não sei como que vai ficar, porque a gente está com uma composição nova, mas normalmente a gente manda para a DRF, né, cancela o despacho decisório, similar ao que teve num processo da Thaís ontem. A gente cancela o despacho decisório para que novo despacho decisório seja proferido à luz de um novo critério jurídico, né? Então, para o despacho decisório, isso é viável. Então, eu não concordo com a proposta do Lázaro, até porque eu entendo que a gente aqui vai começar um novo contencioso. A gente vai tratar e vai pular instâncias, pelo fato de a gente ter eventuais discussões quanto a parcelas que podem ser admitidas como receita e o que não pode ser admitido como receita. Foi até por isso, imaginei, né, que poderia haver alguma discussão justamente nesse ponto. Só em relação a um pequeno comentário, em relação ao artigo 146, me parecia que ele era amplamente utilizado. Eu já fiz votos sobre ele, tem diversas doutrinas e decisões do CAF estendendo o artigo 146, não apenas para lançamento de ofício, mas também para decisões de despacho decisório. Eu não tenho esse posicionamento não, Lázaro, porque lá não. ele fala em lançamento, a gente está tratando ali tudo relacionado a auto de infração. A disciplina jurídica ali, ela é bem aplicável para auto de infração, a meu ver, tá? É a minha posição, eu não aplico ele para despacho decisório. Para despacho decisório, sim, poderia, até porque a gente precisa de documento do contribuinte, o raciocínio é diferente, o raciocínio do auto de infração é diferente do despacho decisório. Então, o artigo 146, a aplicação dele não seria para despacho decisório. Não, na verdade, o seu posicionamento já estava bem delineado. Eu estou falando mais para os outros conselheiros, né, que podem ficar em dúvida, né, qual seria o procedimento adequado. Então, eu só queria esclarecer para a turma, para o restante da turma, que esse entendimento, se a gente procurar em diversos doutrinadores, a gente vai ver que tem entendimento diferente. Acredito que devem ter alguns que sigam o seu também. Não estou dizendo que isso é uma unanimidade, mas estou dizendo que existe uma parcela respeitável que estende essa análise também para despacho desse órgão. Então, eu estou apenas fazendo um contraponto ao seu entendimento. Até se você olhar na doutrina, às vezes, Lázaro, as pessoas elas não se preocupam muito em diferenciar o despacho decisório do auto de infração, não. Tem algumas pessoas que normalmente, até na sustentação oral, a patrona colocou lá o ato administrativo. Ela buscou colocar tudo junto, o que eu não concordo. E aí, então, assim, o professor Chueire, ele não traz essa questão. Quando as pessoas vão falar do artigo 146, normalmente eles falam de auto de infração. E eles falam em lançamento de ofício. Mas, enfim, aí é uma questão mais doutrinária. Você pode olhar que é muito tranquilo para o auto. Agora, para despacho, eu não concordo. Bom, tem essa controle. Mas eu acredito que ela não é essencial para resolver, não. Aqui é uma outra questão que também é polêmica no Conselho e que também pode ser tomada uma decisão em sentido contrário, no sentido da doutora Maísa, de anular. Essa eu acho que é a questão mais relevante, que é a questão de adotar ou não teoria da causa madura e, em se adotando, saber se a causa está madura ou não. Nos outros julgamentos que nós já fizemos nessa reunião, em sessões passadas, eu tinha dito justamente, eu tinha divergido em alguns pedidos de diligência, adotando o provimento parcial, porque lá, aí é que está a grande questão, havia necessidade ainda de instrução probatória, havia necessidade ainda de conhecer processo produtivo, de verificar em que momento do processo produtivo aquele produto está acontecendo, se está dentro do processo produtivo, assim, uma etapa anterior, posterior. Então, mesmo aquela mudança de critério a partir do RESP, que adotou o conceito de essencialidade e relevância, pode ser necessária instrução probatória, por isso eu devolvo. Aqui, no caso, o que é que eu verifiquei? Temos apenas, a meu ver, né?
colegiado pode entender diferente. Temos apenas uma questão de direito posta, que é simplesmente, temos uma lista dos... É porque eu acho que eu não cheguei nesse ponto ainda. Se vocês forem descerem mais um pouquinho, na folha 9, tem um documento que é um extrato, se eu não me engano, acho que é do Razão, em que estão as contas, isso aí foi fornecido pela recorrente, onde estão os valores, as contas, e foi o que baseou a decisão da DRJ. Acho que estava já desde o despacho decisório, mas não foi apreciado. Então, o caso seria simplesmente de fazer uma valoração jurídica dessas rubricas contábeis. Essas rubricas, elas se constituem em receita do recorrente ou não? A discussão de fato seria, existe ou não existe essa rubrica? Quais são as rubricas que estão compostas? Tem o livro razão ou não tem o livro razão? Precisa intimar o contribuinte para fornecer? Quais são os valores? Então, essas questões seriam questões de fato que, a meu ver, já estão todas solucionadas. A minha impressão é que o processo está pronto, é só analisar essas contas que estão nesse extrato e verificar se elas é aplicável a conceituação de receita típica da atividade empresarial ou não. Seria só esse o nosso julgamento. Por isso que eu acredito que aqui não haveria supressão de instância, que eu já tinha defendido a necessidade de tentar se evitar em julgamentos anteriores. Mas, se o colegiado não entender dessa forma, entendo, também é um posicionamento respeitável. Okay. Conselheira Thaís. Presidente, só para contribuir com os debates, é muito legal ouvir o conselheiro Lázaro, porque ele é extremamente coerente com as suas posições, né? Então, ele vai lembrando a gente dos julgados que a gente já teve aí ao longo da semana, e eu sei que vai se estender aí ao longo dos meses e anos que vamos passar juntos, isso é muito bom. Então, é muito interessante a posição, e falar de teoria da causa madura, que é algo que a gente nunca falou muito nesse colegiado, na sua formação original. E realmente é muito importante para questões de eficiência, que a gente tem aí como metas do processo administrativo também. E eu acho que isso poderia ser amplamente utilizado pela gente, né, a teoria da causa madura. Só que qual que é a minha preocupação, que eu queria compartilhar com você, Lázaro, é que eu acho super válido que a gente tem que trazer toda a disciplina do direito processual civil para auxiliar a gente quando o PAF nos falta, né, o Decreto 7235 e a Lei 9784. Só que eu acho que nesse ponto específico, o PAF foi especial em relação à disciplina do processo civil, porque no artigo 59, ele fala que você só vai deixar de declarar a nulidade se o mérito for favorável ao sujeito passivo. Então, eu tenho dificuldade de aplicar a causa madura num processo como esse aqui, em que, eventualmente, o mérito não é totalmente favorável ao contribuinte, por um julgamento nosso. Então, a gente não poderia, por regra do PAF, deixar de declarar essa nulidade. Eu não consigo deixar de aplicar essa regra trazendo o processo civil, porque eu entendo que ela é especial. Então, por conta disso, também eu acompanharia aí as considerações da conselheira Maísa, quando fala sobre essa necessidade de realmente voltar aí para a DRF, para a coisa ficar bem estabelecida desde o começo, para o contribuinte ter aí o seu contraditório e ampla defesa plenamente instaurados. São essas minhas considerações, presidente. Ok, alguém quer fazer mais alguma consideração? Conselheiro Lázaro. Sim, realmente a conselheira Thaís também manteve a coerência também, da mesma forma que ela falou de mim, ela também manteve a coerência, porque já tivemos julgado aqui, acho que antes de ontem, não sei, em que foi essa mesma posição da conselheira Thaís, que eu acho que foi até a vencedora na turma. Acho até foi uma das razões pelas quais eu pedi até que o julgamento fosse feito em partes, porque eu acho que o Silvio Renan também acompanhou a conselheira Thaís no entendimento de que, superada a preliminar, e como a DRJ ou a DRJ ou a unidade preparadora não avançou no julgamento do mérito, haveria um cerceamento de direito de defesa. Aí, nesse caso, eu teria que concordar, se eu adotasse esse entendimento, eu teria que concordar com a conselheira Thaís, conselheiro Silvio, de que
a disciplina do 7235, que ela é específica. Eu só não faço isso porque eu tenho entendimento divergente, que foi entendimento minoritário aqui nessa turma, pelo menos até agora, tenho fé de conseguir reverter isso, mas o entendimento de que vencida preliminar teria que ser declarada a nulidade. Como eu não entendo dessa forma, é por isso que eu avancei para entender que a causa já estava pronta para julgamento. Ok. Mais alguma consideração, Silvio Renan? Confesso... Desculpe. Eu confesso que eu não estou entendendo essa aproximação que está sendo feita dos casos anteriores, porque veja bem a diferença. Nos outros casos, a gente já tinha uma conclusão pacífica. A decisão teria que retornar para ser feito um novo despacho decisório. Isso já era pacífico no colegiado. A discussão é se nós retornaríamos como nulidade ou como uma prejudicial. Nesse caso, isso não está pacífico. Eu não estou conseguindo fazer essa aproximação. O conselheiro Lázaro não está mandando retornar o despacho decisório para que seja feita agora a decisão. Pelo contrário, ele diz, olha, já foi apreciado, aqui o que a DRJ fez foi simplesmente apreciar o quantum. Então, eu não estou identificando essa aproximação das outras decisões. Lá já era pacífico que o despacho decisório não servia para a gente. Se ele retornaria como nulidade ou como prejudicial, essa discussão que foi colocada para o colegiado. Então, para mim, aqui o caso é completamente diferente, Lázaro. Se você está entendendo que o despacho decisório ele não é necessário o retorno porque foi vencido uma preliminar, enfim, eu até li aqui a sua decisão, se diz que isso já foi apreciado na DRF e que a DRJ fez foi simplesmente apreciar esse quantum de beato, eu não estou fazendo a aproximação de um caso para o outro. Em verdade, quando eu olho a argumentação do contribuinte, ele é bem claro. Ele diz, olha, a inovação de critério jurídico, que é justamente o que provocaria o cerceamento do direito de defesa e a própria nulidade do ato administrativo, inovação de critério jurídico essa que você, pelo seu voto, está afastando. Então, por isso que, para esse caso, eu estou tendendo a acompanhá-lo, porque eu, igual ao seu entendimento, eu não estou vendo aqui inovação de critério jurídico. Inclusive, eu já fiz decisões nesse sentido, acho que não foram pautadas ainda, mas eu não costumo ver o processo administrativo como uma caixinha engessada. A gente não pode, toda vez que aquele animalzinho, vamos chamar assim, que ele se rebate ali nas paredes, que quebrou a caixa e acabou, é nulo. Não é bem isso. Tá? Então, o processo administrativo ele tem toda uma dialética, e isso aí a gente não pode querer sempre entender como nulidade. Eram minhas considerações, presidente. Mas só complementando aí, na verdade, aqui, se você parar para pensar, a DRF ela não se manifestou em nenhuma hora quais eram as contas que, eventualmente, o contribuinte não teria direito a crédito, tá? A gente está falando em efetiva alteração de critério, realmente teve, porque a decisão, a DRF inicialmente falou, você não tem direito a crédito porque o artigo 3º, parágrafo 1º, ele é constitucional. O parágrafo 1º do artigo 3º da 9718 é constitucional. Foi o que a DRF falou. Até agora, no processo que a gente tem é isso. A DRF falou isso. Depois, no segundo momento, a DRJ falou, não, realmente é constitucional. É inconstitucional. Só que, ainda que seja inconstitucional, aqui nesse caso concreto, eu estou olhando as contas contábeis X, Y e Z e estou vendo que você não tem direito a crédito. Então, a DRJ, ela fez um novo despacho decisório. Por quê? Ela falou que ela alterou o critério do despacho decisório. Primeiro, ela falou, você é constitucional, é inconstitucional. E aí ela indicou quais são as contas que ela está considerando que é a da atividade da pessoa jurídica. Então, ele fez um novo despacho decisório, a DRJ, e isso está errado. Então, a gente tem que começar, o contribuinte, ele não teve a oportunidade de, eventualmente, falar lá para a DRJ, DRJ, esses casos aqui, meu caso aqui, a minha conta, isso daqui não é receita. Ele nem teve isso, por quê? Porque a DRF nem se manifestou, porque para a DRF é constitucional.
Então, assim, para mim é muito claro de que a gente está tratando aqui da mesma coisa que a gente sempre falou. Se eu tenho uma alteração no critério, eu compreendo o que o Lázaro colocou aqui da questão da causa madura, que ele está falando, não, já dá para eu julgar, eventualmente, ok. Isso daí é diferente. Para mim, ele não poderia estar julgando, porque a gente está fazendo, o que a DRJ fez foi fazer um novo despacho decisório. E fazendo um novo despacho decisório, o contribuinte perdeu a oportunidade de fazer uma nova defesa. Porque a defesa do contribuinte foi o quê? Não, é inconstitucional. Então, veja, a gente está prejudicando severamente o contribuinte aqui. Eu entendo que é uma questão jurídica, nós estamos tratando de uma questão de julgamento jurídico, mas, e aí, o ponto seguinte do voto, do que a gente eventualmente vai ter em seguida, é entrar e analisar se essas contas contábeis são receita ou não. Gente, isso aí é um novo critério. O que está fazendo aqui? A gente não é fiscal, não. Eu não estou atuando como fiscal, a DRJ não é fiscal. O que a gente está fazendo é revisar um ato administrativo. O ato administrativo está errado? Está errado. Volta a DRF e faz de novo. Então, enfim, a meu ver, é muito claro que a situação é a mesma. Eu não entendi o porquê que você não fez essa diferenciação. Para mim, é muito claro aqui de que nós estamos vivendo a mesma coisa de uma modificação, porque o que nós temos aqui hoje é a DRF falando que é constitucional o artigo 3º, parágrafo 1º da 9718. É isso. Okay. A Thaís ainda está com a mão levantada porque esqueceu ou você quer falar? Não, para falar mesmo. Gente, estou com Jorge, uma obra aqui. Jorge tinha levantado, quer falar alguma coisa, Jorge? Desculpa. Sim, eu só queria esclarecer com o Pedro se esse ponto levantado com a Maísa está claro de que a DRF em um momento chegou a... Desculpa, com o Lázaro. Desculpa, estou confundindo você. É absurdo, Jorge. É com o relator, desculpa. Se fosse comigo, eu ia me sentir lisonjeado, mas tudo bem. Só queria confirmar com o Lázaro se de fato a DRF não enfrentou a classificação de receitas, e se você considera de fato que foi uma inovação da DRJ ao considerar que a DRF tendo descartado o crédito, porque parece que houve uma análise, sim, na DRF, no sentido de verificar que havia um excesso de compensação, é isso? Não, né? Me parece que não. Não, né? Não chegou a haver essa análise. Ela simplesmente descartou o pleito por não considerar a questão da inconstitucionalidade. É isso? Não houve pedido de diligência da DRJ também sobre... É justamente a pergunta que eu ia fazer, Jorge. Não, a conselheira Maísa, sempre muito perspicaz, né, e cuidadosa, ela foi lá, esmiuçou o processo e verificou direitinho. Realmente, como ela tinha dito mesmo, não a unidade preparadora se limitou em dizer que a matéria ainda não estava plena, não havia ainda um ato da PGFN, ela cita a legislação, não havia um ato da PGFN que possibilitasse aos servidores da Receita adotarem aquela decisão do STF. Entendo. Em virtude disso, publicada ou não, decidido ou não, ele não poderia considerar, ele teria que admitir que ainda é constitucional e por isso ele não avançou. E a DRJ realmente, ela não pediu diligência, ela simplesmente avançou, e é essa defesa que eu faço, né? Aí entrou a minha defesa, eu digo que o ato da DRJ não foi nulo, porque o que eles fizeram foi superar a preliminar e avançar no julgamento. Mas eu entendo que a posição da doutora Maísa é uma posição respeitável e defensável, sim. Mas, então, você não entende que a autoridade competente para realizar essa análise seria a DRF e não a DRJ? E, portanto, nula a decisão da DRJ? Essa é uma questão muito, acho que, pessoal, de como cada conselheiro enxerga o processo. Como eu tinha dito, para mim, eu acho que não havendo qualquer instrução probatória sendo necessária, estando todos os documentos necessários ao julgamento nos autos,
pelo efeito translativo dos recursos, isso é pacífico no Poder Judiciário, não significa também que nós estejamos vinculados a isso, ninguém aqui é obrigado a seguir isso, mas é facultado que o colegiado julgue o processo superado a preliminar, não havendo a necessidade de se retornar aos autos. Agora, pode-se entender aqui que não, uma supressão de instância, a necessidade que o contribuinte... Essa questão de o direito do contribuinte está sendo cerceado, ao ele não possibilitar ele oferecer uma defesa a um eventual novo julgamento pela DRJ da DRF, sobre o quanto, é uma questão polêmica também. O duplo grau de jurisdição não é matéria constitucional, já foi pacificado pelo STF, é possível suprimir em determinados casos específicos, a teoria da causa madura veio para isso. Me parece, a minha interpretação é que se no CPC anterior havia dúvida em relação a essa interpretação, as análises que vieram do CPC 2015 foram no sentido que ele abraçou de forma definitiva a teoria da causa madura. A gente pode aplicar aqui, tem a consideração da doutora Thaís sobre achar que é nulo, enfim, eu acho que todas as posições aqui defendidas são respeitáveis. Eu entendo, Lázaro. A minha questão é que, assim, nós não estamos retificando a análise de créditos que foram trazidos ou débitos que foram reconhecidos pela autoridade competente e que, por uma questão de direito, eles foram erradamente classificados. Eles sequer foram considerados e quem fez essa classificação toda foi a DRJ. Então, não se trataria, a meu ver, da retificação de uma decisão de autoridade competente, mas sim um fato novo criado pela DRJ. Ela não está analisando a decisão da DRF, ela só está analisando a decisão da DRF em questão de direito. Na questão fática, a DRF não chegou a analisar, então eu acho que não caberia a DRJ fazer essa análise de pronto. Eu, de fato, tendo a concordar com a Maísa de que falta a contribuinte a capacidade de criticar e de recorrer dos critérios de elencação de receitas passíveis de serem base de cálculo, né, como débitos, e de eventuais compensações que ela possa apresentar. Então, a minha posição está seguindo nesse sentido. Tá bom, obrigado. Eu preciso de um esclarecimento para esse caso, porque eu confesso que eu não estou entendendo, então. Porque, pelo que eu tinha entendido da leitura do voto do relator, o que teria ocorrido na DRJ seria uma mera quantificação do valor, que essas contas já teriam sido apreciadas pela DRF. Não. Então o despacho decisório ele só falou da aplicação do artigo 3º, Renan. Vocês querem olhar no processo? Porque parece que o que está gerando dúvida é o despacho decisório, né? Por isso, na verdade, que eu acho mais salutar, eu acho que foi muito bem o voto do Lázaro nessa parte, quando ele fala de preliminar, de questão prejudicial. Eu acho que, assim, entrar na questão de critério jurídico não é o campo aqui, sabe? Era uma preliminar, ele parou na preliminar. Ele falou, é constitucional, fim. É justamente que nem se fala assim, você não é o sujeito passivo desse crédito. Mas é justamente por isso que eu estava levantando a questão dos outros processos. Porque se teria parado a apreciação na preliminar e a DRJ julgou que a preliminar não persiste, nos outros processos a gente concordou que, ainda que seja uma preliminar, retorna para que seja apreciado o mérito. É justamente por isso que eu falei. O que não está me parecendo aqui que é diferente, que ele não parou na preliminar. Por isso que eu levantei toda aquela sustentação. Parou na preliminar. Desculpa, não tem preliminar aqui. Desculpa, eu não sei o termo uma prejudicial, que vocês estão usando para falar de preliminar. Preliminar não, prejudicial. Seria a ideia, porque a ADRF ela aplicou o direito no presente caso, falando assim, não tem inconstitucionalidade o artigo 3º, parágrafo 1º. Então, é receita, ponto.
Artigo 3º, parágrafo 1º, não foi declarado inconstitucional, eu, enquanto autoridade administrativa, vou aplicar. Ponto. Aí, quem falou que é inconstitucional foi a DRJ, porque aí ela falou, realmente, é inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º, a gente está tratando aqui de questões que podem não estar abrangidas no conceito de receita. E aí a DRJ fez um despacho decisório, porque aí ela foi e entrou nas contas contábeis do sujeito. Então, Renan, para mim... Agora eu estou com despacho decisório. Eu concordo com você integralmente, mas eu acho que ela, na DRJ, ele teria que ter mandado voltar para que... Pronto. É muito simples, a gente já fez isso várias vezes, Renan. A nulidade da decisão da DRJ, não é essa. E aí eu até entendo a questão do um de cada lado. vez. Pois não, Ariane. Deve ter agora umas 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Ariane, dá a palavra para a Ariane, que ainda não falou. Desculpa, presidente. Não, para dizer que eu concordo com o argumento da Maísa, eu acho que aqui a DRJ deveria ter voltado ele para a DRF poder se manifestar. Por outro lado, eu também entendo o argumento do Lázaro, porque aí ele acaba já avançando na questão do mérito, mas eu realmente não vejo como seria possível superar. Eu não sei quem está... Se fui eu ou se foi vocês, mas está todo mundo travado para mim nesse momento. Não. Tá tranquila, tá dando para te ver. Para mim está normal. Inclusive você. Você quer fazer algum esclarecimento, Lázaro? Queria, só para entender, então, o posicionamento do colegiado. Não aplica-se causa madura. O entendimento da turma é que, independente de todas as provas já estarem nos autos ou não, a gente não pode avançar no mérito. É isso? Lázaro, não dá para falar isso categoricamente, de que não... eu acho que tem que olhar cada caso concreto, tá? Nesse caso aqui, o que eu tenho? A DRF, ela nem se manifestou sobre conta nenhuma, a gente não tem nenhum tipo de manifestação por parte da delegacia de origem, que é a competente para fazer a análise por meio de despacho decisório da análise de crédito. Então, por isso, a meu ver, a DRF, ela que tem que se... Agora, a gente tem que começar o processo de novo. Por quê? Para analisar se essas contas são, o que é. A gente tem que ter um ato administrativo para revisar. Nós aqui, enquanto julgadores, a gente está fazendo análise de revisão de ato. A gente está fazendo análise judicativo. Nós somos um órgão jurisdicional. A gente não está fazendo nada administrativo. Quem é competente para fazer essa análise administrativa é a autoridade. Por que eu não quero te afastar completamente a ideia da causa madura? Porque, eventualmente, a gente pode ter num despacho decisório, ou mesmo num auto de infração, alguma coisa, que a autoridade administrativa chegou a analisar, e isso daí foi enfrentado, e aí a gente pode ter, eventualmente, uma causa madura. Não dá para afastar isso daí categoricamente. Nesse caso concreto que a gente está analisando aqui, é necessário que a DRF se manifeste. Normalmente, nesses casos, a DRJ determina a diligência para que a autoridade fiscal se pronuncie aplique, né, a decisão judicial. Normalmente, Pedro, volta. Mas não teve. Normalmente, nesses casos, a DRJ reconhece que afastou o fundamento e aí ela volta para a DRF. DRF, faz agora, considerando que o seu fundamento está errado. A teoria da causa madura é bem... A conselheira Thaís, primeiro, viu, Renan? Tá. Thaís, que estava querendo falar. Quer falar, Thaís? Não, presidente, eu estou pronta para votar. Se eu tiver mais alguma coisinha, eu falo na hora de antes de Renan, quem pediu a palavra é Jorge Luiz. Você quer falar ainda, Jorge? Quero sim. Só para deixar claro para o Lázaro a minha posição, eu sou a favor da causa madura quando há elementos para tal. Certo? Aqui eu não estou reconhecendo os elementos porque se a análise de crédito tivesse sido enfrentada pela autoridade competente desde o início, e os critérios utilizados por ela, nós discordássemos desses critérios, e também, nos autos, houvesse elementos suficientes para refazer a decisão dela, eu seria a favor de que nós não dessemos a nulidade, entende? E seguíssemos nessa linha que você também explicou no seu voto.
Agora, como não houve sequer análise de crédito, eu acho que não cabe a nós suprir essa ausência. Caberia retornar, de fato, a DRF para que ela fizesse análise de crédito e aí, a partir daí... Agora, nesse retorno, se nós ainda assim discordássemos da análise de crédito que foi feita, tendo os elementos no processo, não caberia devolver, de fato. A decisão daqui seria definitiva, entende? Mas eu acho que faltou essa parte, só isso. Eu só discordo de você porque essa não é a teoria da causa madura. Ela é justamente o oposto disso que você falou. Ela é justamente quando não há manifestação. Se você está falando que a gente vai se manifestar sobre algo que já foi analisado, as causa madura, aí é julgamento. Eu vou pedir só a vocês, rapidamente, só para finalizar, para a gente rever o que é o dispositivo que trata da teoria. Eu coloquei no voto, é o artigo 1013. A apelação devolve ao tribunal conhecimento de matéria impugnada. Parágrafo primeiro. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e discutidas no processo, e eu destaquei aí, ainda que não tenham sido solucionadas. O que a doutrina diz? Mesmo que a sentença não tenha apreciado todas as questões suscitadas e discutidas, o recurso de apelação transfere o exame dessas questões. Quando o juiz, aí dá um exemplo bem claro de uma preliminar, quando o juiz acolhe a preliminar de prescrição, arguída pelo réu na contestação, deixa de examinar as demais questões discutidas pelas partes. Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, e sobre elas pode pronunciar-se. Então, eu só acho que é justamente o oposto do que você está falando, Jorge. É justamente aplicável para quando o órgão não falou absolutamente nada. Se ele falou qualquer coisa, aí já não é mais causa madura. Eu entendo. Mas eu concordo com o que você falou, até retifico aí a minha posição, de fato deu um exemplo errado. Mas eu acho difícil superar a questão da autoridade competente em realizar a análise de crédito, entende? Porque aí seria um ato de autoridade incompetente, a DRJ. Sim. Em promover esse espaço decisório, tá bom? Mas eu retifico. Esse argumento eu entendo. Tá? Ok, Silvio Renan. Bom, agora eu consegui abrir o despacho decisório e estou olhando o despacho decisório. E assim, eu estava defendendo, com base no exemplo que eu tinha, que era um processo meu, em que a autoridade fiscal fez exatamente isso que o auditor fez nesse processo. Ademais, ele traz as contas e diz, olha, ainda que não seja aplicada, isso aqui é receita tributável e explica. Naquele processo, eu disse, olha, não há problema sem constitucionalidade, vou afastar, e apreciei as contas. Na verdade, a DRJ apreciou e trouxe para mim que eu apreciasse. Aí é diferente, Renan, exatamente. Mas é justamente isso que eu expus. Se fosse só essa quantificação, então eu acho que não é só a quantificação. Na verdade, não houve nada na DRF, pelo que eu estou vendo. Eu abri, a DRF só disse o seguinte, não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária a apreciação da constitucionalidade da lei. Ponto final. Foi isso que a autoridade fiscal disse. Eu até fui do despacho decisório do início ao fim, para ver se eventualmente ele falava da questão de ser uma receita tributável ou não, mas ele não fala, gente. Então, assim, ainda que a gente tenha aquela nossa divergência de nulidade prejudicial, aqui é uma questão diferente, gente. Aqui não é cerceamento de direito de defesa, volta e vamos recomeçar isso aqui, vamos dar a oportunidade do auditor apreciar, né? Ok, tá vendo como foi bom eu não ter lido o restante do voto? Eu avisei. É bom. Thaís, quer falar alguma coisa? Não, presidente, podemos votar. Podemos votar? Tudo bem, então. Vamos votar preliminar de nulidade, então. Conselheira Maísa, como vota? Presidente, eu vou abrir divergência para dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório, considerando a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da 9718, determinando que a autoridade fiscal de origem analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a divergência. Conselheira Cíntia, como vota? Considerando as colocações da divergência, mesmo porque é sempre assim, o colegiado sempre votou dessa maneira, inclusive eu voto dessa maneira, eu acompanho a divergência. Conselheiro Jorge, como vota? Eu acompanho a divergência. Conselheira Ariene, como vota?
Com divergência, presidente. Conselheira Thaís, como vota? Eu e a obra aqui, né, do meu prédio. Presidente, eu acompanho a divergência. Eu teria várias considerações para fazer sobre a questão da teoria da causa madura, é muito interessante, mas acho que está super bem discutido pelo colegiado já, então eu simplesmente vou acompanhar a divergência. Tá ok, eu também vou acompanhar a divergência. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório, considerando a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98, determinando que a autoridade fiscal de origem analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vencido o conselheiro Lázaro. Designado. Designada, conselheira Maísa. Tá bom. Designada conselheira Maísa. Sustentou pela recorrente a doutora Gabriela Pimenta R. Lima, OAB-DF 37578. Okay. Obrigado, doutora. Muito obrigada, conselheiros. Foi muito bacana ter assistido esses debates. Eu tentei fazer várias anotações aqui, porque todas as considerações foram muito interessantes. Acho que dá até para sair um artigo, viu, sobre essa discussão de hoje. Eu realmente gostei bastante. Muito obrigada pela atenção e ótimo dia para vocês. Igualmente, doutora. Tchau. Bom dia. Eu estou anotando aqui na minha listinha de ideias para a coluna do Conjuro. Você está anotando como? Lista de polêmicas que o Lázaro está causando na turma. A primeira é lançamento para prevenir decadência de multa. A segunda é teoria da casa madura no PAF. Mas, para mim, o melhor do julgamento foi a confusão entre o Pedro e o Lázaro, viu? Então, vamos ao próximo item. Não, Jorge, intelectualmente também eu me sinto lisonjeado com a comparação com o Pedro. Mas só intelectualmente. É isso. Tá legal. Vamos agora ao julgamento do item 344 e 346 da pauta. Sul Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, de minha relatoria. Eu solicito o apoio que convoque o patrono da causa, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Desculpa, qual item? Item 344 a 346. Obrigado. 346. Doutora Júlia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Itens 344 a 346 da pauta. Doutora Júlia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Os dois processos são iguais, né? Vou pôr na resolução. Patrona, parece que você já está, mas a gente não consegue vê-la. Oi, vocês não estão me vendo na câmera? Não. Não. Um minutinho. Aqui estão cortando grama aqui embaixo, aí está um barulho. Fechei a porta agora, da varanda. O meu é o meu filho fazendo
Lázaro, sua nuvem aí está chegando aqui, que o tempo começou a fechar. Te falei, cara, tá ponto, é a mínima possibilidade de um solzinho aqui. Estava o maior sol naquela hora que eu falei, agora está começando a fechar. Vou ficar aqui julgando. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. A Ariane está na sala? Ela saiu? Ariane, ela deve ter caído a Ela conexão. tá, mas está sem câmera, né, Ariane? Caiu. Ela reiniciou. Caiu. Para ela retornar. Agora quem caiu foi o Renan. Voltou, Renan. Sugiro a quem não tem ainda internet por fibra para colocar. Não sei se é esse o problema, mas vou te falar que acho que todo mundo aqui já caiu nessa sessão, menos eu. Eu botei fibra aqui no meu apartamento e está dando problema, está caindo. Caramba! Eu já reclamei com eles, dizem que faz procedimento lá para reiniciar e tal, e caiu. O que está me salvando é o celular que eu tenho fibra e backup. Eu tenho um backup a cabo, que é a da NET, né? Que é cabo, não é de fibra ótica, é por coaxial, como se fosse da televisão, e tenho o Oi Fibra. O meu é Vivo Fibra. Porque é muita gente usando, minhas filhas têm lugar na casa que pega bem um, não pega bem o outro. Aí tem uns agora não, porque hoje aqui é feriado, né, de São João, Niterói. Mas dia que tem aula para elas é 2 notebooks na rede e eu aqui pendurado aqui na reunião. Eu estava também com a minha internet caindo muito, aí o pessoal do Fibra falou o seguinte, eu perguntei, essa velocidade é tão mais rápida, assim, olha, até que não é nem tanta questão de velocidade, mas o pessoal me garantiu que você vai notar de grande diferença a estabilidade, não cai. Isso aqui eu sinto também, mas eu já tive 2 dias de ausência de sinal. Sinal intermitente, aí eles consertaram. Mas aí eu tinha o backup, que era outra linha, eu me virei sem problema. Anteontem eu passei a tarde toda aqui sem internet, da Vivo Fibra. O que salvou foi o celular. O sinal da Claro, que é bom aqui. Vamos ver como é que vai ser o 5G, né? Se é isso tudo mesmo que estão prometendo, porque do jeito que falam, parece que você vai poder até prescindir de fibra, de tudo, né? De fixa, internet fixa. Mas eu acho meio difícil isso acontecer. Eu duvido muito. Eu também. Acho que tem umas tecnologias que o pessoal espera muito flash forward, né? Nossa, assim, muito ficção científica ainda. Alguém tem o contato dela, de Ariane? Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu mandar uma mensagem. Eu tenho também. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Mas eu não consigo reclamar de internet, não. Há alguns anos estava pagando mais de quase R$300 por uma 56K na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru. Quando eu conseguia acessar um site, era assim uma maravilha. Você estava em que cidade? Era em Tabatinga. Você esteve em Tabatinga? Pela Receita? Fim do mundo. Caramba, hein? Que experiência. Eu achei que lá fosse uma coisa assim. Tabatinga que tem um lado da rua que é só servidor público, o outro lado são os traficantes. Tem não. Lá ainda existe aquela unidade da Receita que é em cima de uma balsa? Ariane tá Não.
De volta, pessoal. Vocês ainda estão congelados para mim. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. A gente está te vendo e ouvindo, está tranquilo. Ok, então vamos. Bom dia, doutora. A gente vai iniciar o julgamento dos itens 344 a 346. É só acompanhamento, né? Isso, só acompanhamento. Obrigada. Tá ok. Pessoal, aqui aqueles casos clássicos, né, de pedido de restituição e compensação. Eu vou para o item 344. Vou ler, eu vou direto ao voto. E aí, vocês vão entender perfeitamente que eu faço um resumozinho do caso. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. A lide trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento indevido só lembrando, é um pedido é uma resolução que eu estou pedindo aqui, tá ok? Então, a lide trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento indevido de DAF, de COFINS, do período de apuração de dezembro de 2008. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DAF, o que impediu a homologação da compensação. Em seu recurso, a empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher incorretamente a DCTF com valor maior efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos autos elementos probatórios entregue após a ciência do despacho decisório denegatório e manifestação de inconformidade, tais como DACOM e balancete contábil. Constata-se no caso ora analisado que, embora a recorrente tenha feito a retificação de DCTF intempestivamente, constam nos autos alguns documentos que sugerem a existência do crédito da empresa, tais como a DCTF retificadora, entregue após a ciência do despacho decisório denegatório, balancete contábil e DACONS. Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazido pela recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado nos quesitos desta diligência. Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do artigo 29 do Decreto 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem realize os seguintes procedimentos. A. Que a autoridade fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que entender necessária para atingir os objetivos da diligência. B. Informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a documentação juntada aos autos pela recorrente e a porventura obtida por meio de intimação são suficientes para comprovar que houve pagamento devido ao maior de COFINS no período envolvido e no montante indicado pela recorrente. Em caso de apuração de valor divergente com aquele informado pela empresa, elaborar demonstrativo e indicar de forma fundamentada o motivo da divergência. C. Após a análise da documentação, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados e conclusões tomadas. D. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para a manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo colegiado para julgamento. É como voto. Aqueles casos clássicos, né, que há um elemento contábil que a empresa trouxe para comprovar o erro, né, a declaração. Ok? Algum questionamento? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. Conselheiro Jorge, como vota? Com o relator. Conselheira Ariane, como vota? Com o relator. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Tá ok. Como ficou mais?
Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento pela recorrente a doutora Júlia Buishi Antunes Olivieri, CPF 468-076-468-60. Porque esse resultado se aplica aos outros 2 processos da empresa, viu? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora. Intervalo? Como? Precisando de um intervalinho. Acho que é intervalo? Então vamos Possível? dar uns... Tem mais alguma preferência? Tem agora de manhã? Não, né? Vamos dar 10 minutos de intervalo, então? Pode. Por favor. Então, Acabaram as preferências, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, 10 minutos de intervalo. Então tá, 10 minutos. Obrigada.